Agora, do 4º Congresso Maranhense de Cardiologia, 14º Congresso de Cardiologia, seu Diaguemir. Isso, 14º Congresso Maranhense de Cardiologia e a 10ª Jornada Multidisciplinar em Cardiologia, que está acontecendo desde ontem, quinta-feira, dia 4, e se encerra amanhã. E hoje nós estamos aqui nos estúdios com a presença do médico cardiologista, também responsável pela organização, vice-presidente da Sociedade Brasileira Regional Nordeste, né? Francisco Aguiar. Seja bem-vindo, doutor Francisco Aguiar. Muito obrigado, boa noite. Doutor Francisco, como é que a sociedade, como os médicos do estado do Maranhão, do Nordeste, enfrentam essa verdadeira luta, né? Que é para conscientizar as pessoas da necessidade de procurar o melhor tratamento, buscar as condições para o tratamento das cardiopatias, das doenças do coração. Como é que a comunidade médica do Maranhão e do Nordeste também lida com essas questões? Isso tem sido uma luta desse nosso biênio na frente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Maranhão. Nós fomos eleitos para o biênio 2018-2019 e desde o ano passado temos feito várias ações no sentido de conscientizar a população. Hoje nós estamos fazendo um evento que é para os médicos, para os cardiologistas, mas desde o ano passado, sempre que tem alguma data comemorativa, como o Dia Mundial do Coração, o Dia da Hipertensão, o Dia de Combate ao Tabagismo, o Dia do Diabetes, pelo menos uma vez por mês, no máximo uma vez a cada 2 meses, nós temos feito eventos para a população. Então fizemos evento no centro, fizemos evento nos shoppings, 2 ou 3 shoppings já receberam eventos da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Maranhão. Nesses eventos a gente reúne vários cardiologistas, estudantes, não só de medicina, mas também de nutrição, de enfermagem, e a gente presta atendimento à população, pesando, medindo, aferindo a pressão arterial. Algumas vezes até a gente consegue kits para fazer a medida do colesterol e dando orientações. Aquele que está com a pressão mais alta é orientado, aquele que está com o colesterol mais alto é orientado, e a população sempre tem dúvidas que a gente procura esclarecer. Hoje, qual o quantitativo, pelo menos, que nós temos de cardiologistas no estado do Maranhão? Atende às necessidades, às demandas, doutor? No nosso estado, infelizmente, assim como a maior parte do país fora da região sul e sudeste, né, nós não temos uma quantidade que atenda toda a nossa população. Nós temos mais ou menos 150 cardiologistas, né, para uma população que só em São Luís já passa de 1 milhão de habitantes, então realmente não é uma quantidade adequada para toda a nossa população. Mas cada dia, né, estamos formando novos profissionais e a gente tem tentado atrair esses profissionais para cá para que eles possam ajudar a gente nessa luta. E o importante desse evento, assim como outros, é a necessidade até da capacitação, de sempre fazer a requalificação. Afinal, a gente vê diariamente no noticiário novas medidas, por exemplo, a referência que 12/8 já é considerada pressão alta por alguns, né? O colesterol alto se faz em jejum, quer dizer, o lipidograma se faz com 12 horas ou não precisa mais fazer com jejum. Então precisa ter toda uma qualificação para se atualizar. E o que é que vocês têm passado como orientação para os profissionais aqui do Maranhão? Exatamente, Diego. A intenção desse evento foi justamente trazer todas essas novidades, né? Então o tema central do Congresso é a cardiologia atual, desde a prevenção até o tratamento. Da prevenção ao tratamento, a gente passa por métodos diagnósticos também, e todos esses assuntos estão sendo abordados. Então, na prevenção, o que a gente tem falado? Quais são as atitudes que realmente diminuem o risco de você vir a ter um infarto, vir a ter um derrame, ter um problema cardiovascular? Será que o uso da aspirina, né, a pessoa que nunca teve um derrame, teve um infarto, será que ela tomar uma aspirina todo dia vai fazer efeito? Ou será que é mais efetivo ela tentar deixar o colesterol bem controlado, a pressão bem controlada, o diabetes bem controlado, fazer uma atividade física, fazer uma dieta sem muito sal, sem muito açúcar, sem muita gordura para manter o peso controlado? Então, essa é a parte de prevenção. A gente passou pela parte do diagnóstico, a gente tem vários exames
modernos, que antes a gente tinha que mandar o paciente para Fortaleza, para São Paulo. Que exames que a gente já tem aqui, acessível às pessoas? Por exemplo, a gente tem uma tomografia do coração, que até bem pouco tempo atrás... É a angiotomografia. A angiotomografia. Esse exame a gente tinha que, se precisava, a gente tinha que mandar o paciente ir para Fortaleza, por exemplo, ou para Brasília, ou para São Paulo. Acho que eu fiz esse exame há uns 3 anos. E mais ou menos dessa época para cá, de uns 3 ou 4 anos para cá, começou a ter esse exame aqui e ele vem crescendo. Hoje mesmo a gente teve uma apresentação de um médico que faz esse exame e ele falou que é muito interessante como cresceu esse exame no nosso estado e é um exame que ajuda muito na tomada de decisão, porque, por exemplo, se você está com o colesterol alto, mas não tão alto, hoje em dia a gente sabe que remédio para colesterol ele tem benefício, mas ele também tem riscos, ele tem prós e tem contras. Então o remédio de colesterol ele só vai ser passado para aquela pessoa que for realmente ter benefício do remédio. Então se você faz um exame desse, uma tomografia dessa, e ela dá absolutamente normal, se você não tem nada, dá para insistir em dieta e atividade física, não começar já o remédio. Mas se faz uma tomografia dessa e mostra que já está com alguma placa de gordura, algum entupimento, a gente tem indicação de iniciar o remédio. Então, é um exame que te ajuda muito nessa tomada de decisão. Que outros procedimentos nós temos à disposição das pessoas aqui no estado do Maranhão, que antigamente só tinha outros locais? Temos, por exemplo, na parte de invasiva, né? Hoje em dia você consegue fazer um procedimento no coração, por exemplo, você nasceu com um buraco no coração, né? Falando de uma forma leiga. Então existe comunicação interatrial, existem válvulas que dão problema por desgaste e aí você tem procedimentos em que você não precisa mais fazer a tradicional cirurgia cardíaca, de abrir o peito, de serrar o osso do peito, de abrir o peito. Você pode fazer através do cateterismo a correção de uma válvula, né, que pode ser tanto um problema na válvula mitral, você consegue botar um dispositivo chamado MitraClip, na válvula aórtica, então muitos idosos, pacientes idosos têm problema na válvula aórtica. As arritmias também são tratadas? As arritmias, outro problema que já é tratado aqui também de uma forma que não precisa mais se mandar para São Paulo, então tem uma arritmia muito comum no idoso, que é a fibrilação atrial. Essa arritmia você tem como resolver ela através de um procedimento que é tipo cateterismo e também é resolvido aqui. Inclusive, recentemente teve um caso que ficou famoso aí, que foi o técnico do Flamengo que foi parar no hospital com uma arritmia e ele fez um procedimento chamado ablação, que ainda era por muita gente desconhecido. No Maranhão já se faz esse tipo de procedimento e que situação se faz? Já, mas esse procedimento aqui, nós tivemos alguns médicos que trouxeram para cá já há alguns anos. Esse procedimento não é uma novidade aqui para o nosso estado, para o Maranhão. Nós temos 2 médicos que são pioneiros nessa área e eles já estão fazendo esse procedimento aqui há pelo menos uns 15 anos, né, de ablação. Eles trabalham na clínica privada, mas também trabalham no Hospital Universitário Presidente Dutra. Então, o Hospital Universitário Presidente Dutra ele oferece essa ablação de arritmias já há pelo menos uns 15 anos aqui no Maranhão, só que lógico que ao longo desses anos esse procedimento ele vem evoluindo. Então, se há 15 anos atrás você tinha sucesso em 50%, 60% dos casos, hoje você já tem praticamente 90% de sucesso nos casos que você faz. Olha, inclusive amanhã, Oswaldo Maia, continua o congresso e amanhã vai ter uma palestra, um bate-papo com o Dr. Francisco Aguiar, que ele vai debater exatamente a questão da aspirina. Não querendo antecipar tanto esse assunto, mas é porque saiu recentemente uma informação que a aspirina já não é mais recomendada. Qual é a sua opinião em relação a isso? Foi exatamente o que eu estava falando, né? O que é melhor para evitar o risco cardiovascular? Então, antigamente se acreditava que se você tomasse uma aspirina, a pessoa que nunca teve nada, nunca teve um infarto, nunca teve um AVC, ela não quer ter o primeiro evento. Acreditava-se que se ela tomasse uma aspirina todo dia, ela iria evitar esse primeiro infarto, esse primeiro AVC. E hoje em dia já se sabe que isso não é verdade. Infelizmente não é verdade. Não se evita o primeiro evento tomando aspirina todo dia. Quem já teve o primeiro evento e que tem um risco muito maior de ter o segundo evento, então quem já teve um infarto tem um risco muito grande de ter um segundo infarto. Esse aí se beneficia demais da aspirina. Quem já teve um AVC é obrigatório tomar aspirina porque ele vai ter muito benefício da aspirina. Agora, quem nunca teve nenhuma dessas duas coisas, o benefício maior dele é tratar o diabetes, tratar a pressão alta e tratar o colesterol alto. Doutor Francisco Aguiar, a partir de quantos anos é recomendado procurar o cardiologista? Aí depende de alguns fatores. Por exemplo, se você é um fumante, né, se você fuma, você tem que ir mais cedo.
Uma pessoa que não é fumante, que não tem história familiar de pai, mãe, que teve problema no coração, ele pode deixar para procurar o cardiologista até mesmo por volta dos 40 anos, que é a idade em que começa a aumentar o risco de ter um evento, de ter um infarto, de ter um AVC. A maioria dos infartos e dos AVCs acontece por volta dos 60 anos. Tanto é que quando tem um infarto numa pessoa de 30 anos, vira notícia, vai parar no jornal. Porque não é como teve recentemente um atleta do jiu-jitsu que veio a falecer de infarto 36 anos, com 36 anos. Quando você tem um caso desse, o caso vira notícia, é igual uma queda de avião. Quando cai um avião vira notícia, porque não é o habitual, não é o comum. O comum é você ter o infarto, ter o AVC por volta dos 60 anos. Mas a partir dos 40 anos o seu risco começa a aumentar. Então se você não tem problema nenhum, não fuma, a família não tem nada, a partir dos 40 anos tem que ir. Mas se já tem algum caso na família, se você fuma, se você está sedentário, se está acima do peso, se faz uma dieta muito ruim, com muito sal, muito açúcar, muita gordura, aí você tem que ir antes. Olha, doutor Francisco, só uma pergunta aqui do Rafael Silva. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho 24 anos, porém tenho colesterol alto. Já vou ao cardiologista desde os 20, porque também tenho histórico familiar de um avô que faleceu por infarto antes dos 40. Mas a minha namorada disse que eu sou hipocondríaco, que eu não deveria estar procurando um cardiologista. Estou certo ou devo ouvi-la? Não, acabamos de falar. Se você não tem nada, não precisaria ir. Mas o Rafael, ele tem colesterol alto e tem história familiar de doença cardiovascular. Então ele tem que ir no cardiologista já desde cedo, desde os 20 anos mesmo. O fator genético influencia muito? Muito. Então se você não tem história genética nenhuma na família, não tem história familiar, isso já é um fator de proteção. Mas o pai teve um infarto aos 40 anos, um tio teve um infarto aos 45, o avô... o seu risco está aumentado, com certeza. Eu não devia ter vindo no programa hoje. Eu sou hipertenso desde os 19 anos, meu pai já teve 2 AVCs, meu avô infartou e a gente tem um histórico de cardiopatia muito forte na família. Sou diabético, estou obeso, grau 3, então esse evento pode chegar a qualquer momento. Mas você está se cuidando, Oswaldo, você está bem cuidado. Manda um abraço. Manda um abraço à doutora Kika, ela está nos ouvindo. De vez em quando ela nos ouve. Ela nos ouve sempre. Doutora Kika, doutora Francisca Araújo, ontem eu fui visitá-la. E doutor Gutenberg também. Gutenberg. Todos os dias também, tá ligado? Foram meus professores. Estamos nos preparando para diminuir o tamanho da tripa, essa tripa que consome tanta comida. E também eu quero mandar um abraço para o doutor Cláudio Mendes Sobrinho, que é o meu cardiologista, né? Um grande abraço, doutor Cláudio. Já trabalhamos juntos, já trabalhei junto. Que me acompanha há muito tempo. Eu peço licença, eu vou a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Pode ser, Diego? Pode sim. Voltamos já já com esse papo sensacional. Aguarde um instante só.